Então agora vai. Agora vai. Então eu queria primeiro que o senhor desse seu nome completo. SIC, RG, Não, CPF. Agora Agora não, só o nome completo, a data e o local de nascimento. Eu me chamo Nilson Gandolfi, descendente de italianos. Nascido em 25 de maio de 1938 em Ibirá, interior de São Paulo. Qual era a religião da sua família quando o senhor nasceu? Quando eu nasci já eram espíritas, porque o meu pai faleceu quando eu tinha 2 meses e minha mãe daí para frente se interessou pela doutrina e eu praticamente cresci num lar espírita. E sempre acredita em tudo? Ah, sim. A conversa de rotina em casa era sobre doutrina, almoço, jantar. O pessoal era muito participante, a minha família. Eu sou o filho mais novo de 5 irmãos, principalmente o mais velho e a minha irmã, a Neide Gandolfi Oliva, que foi presidente da Obreiros do Bem. Eram espíritas atuantes em São Paulo. Quando eu tinha 4 anos de idade, a família mudou-se para São Paulo. E eu cresci em São Paulo até me formar, casar e vir para cá, para São Carlos. Então a família frequentou muito a Federação Espírita do Estado de São Paulo e particularmente a União da Mocidade Espírita de São Paulo. E eu me criei dentro desse ambiente, frequentando desde a evangelização da federação e depois a Mocidade Espírita, com muita atuação. Então foi sempre participante do movimento espírita em São Paulo, até 1962, quando eu vim trabalhar aqui na Escola de Engenharia de São Carlos. Aí vim para cá em julho de 62, em dezembro nos casamos, eu e a Ilza, e nos mudamos para cá em definitivo e estamos aqui até hoje. Qual foi o primeiro centro que o senhor frequentou aqui em São Carlos? O Obreiros do Bem, porque nessa época o Suami Vilela, que é um outro espírita antigo da cidade, o pai dele, o Cílis Vilela, era atuante na Sociedade Espírita Obreiros do Bem e o Suami havia pertencido à Mocidade Espírita Obreiros do Bem. E é um professor da Escola de Engenharia. Eu o conheci lá e daí para frente passei a ter mais amizade com ele e a frequentar a Obreiros do Bem. Desde 1963 eu frequento a Sociedade Espírita Obreiros do Bem. E quais as atividades do centro que o senhor mais participava? Sim, minha filha, de tudo, né? Eu fui presidente de várias gestões, fui secretário, não fui nada, fui do conselho, mas atuando em todos os setores da casa. Eu tenho uma vida muito ligada ao Obreiros do Bem. Uma porção de atividades que, em função da minha relação com o Espiritismo em São Paulo, isso me propiciou trazer muitos oradores e muitos colaboradores de São Paulo para cá, a ponto, por exemplo, de o Glaucio Oliva, que é hoje diretor do Instituto de Física aqui de São Carlos, foi membro da Mocidade Espírita Obreiros do Bem, veio estudar aqui por minha causa. Depois a minha irmã, minha família, mudou-se para cá. Depois a filha dela, Eurídice Oliva, Eurídice Pereira Novo, que é atualmente também da Obreiros do Bem. Esse pessoal todo veio em seguida, né? Mas a gente atuou em todos os setores da Obreiros e propiciou, em função desse relacionamento, trouxemos muitas coisas para cá. Não sei se você quer que enumere ou... Dessas atividades todas, quais que o senhor classifica como mais marcantes e por que elas foram mais marcantes em relação a... Eu acho que na parte de administração da doutrina eu atuei bastante, não por ser presidente, mas em função das coisas que foram possíveis fazer. Desde reforma do prédio da Obreiros do Bem aqui, que era um predinho antigo, pouquíssimo espaço, para implantar o COEM no centro, que foi numa das minhas gestões. COEM é Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Foi implantado em São Carlos no Centro Espírita Jesus Nazareno, que o Almeida teve essa ideia. No ano seguinte, nós implantamos na Obreiros do Bem. Aí fizemos uma pequena reforma para poder ganhar espaço. Posteriormente, fizemos uma reforma mais ampla, que é toda aquela parte externa
do prédio aqui da atual cozinha artesanal do Obreiros do Bem, foi também na gestão nossa, para poder ter condições de ampliar as atividades da casa. Então, nessa ocasião, nós trouxemos o Coen. Antes disso ainda, por relacionamento com o pessoal de São Paulo e do Rio de Janeiro, como é que chama aquele grupo lá da CAPEM, e eles têm um nome, a parte espírita da CAPEM, tinha toda uma estrutura, o Lar Fabiano de Cristo, eles através da minha irmã, que tinha bom relacionamento com eles, trouxemos toda uma estrutura da evangelização para São Carlos. E aí a minha esposa, a Ilza, coordenou a evangelização um bom tempo e implantou todo aquele material. Então foi muito gratificante esse trabalho. Uma outra atividade que a gente participou, em função de estar ligado à casa, foi o trabalho de atendimento espiritual que se realiza às terças-feiras. Ainda participo dele, às terças-feiras. É um trabalho que foi trazido de Araraquara, lá por 1978, né, se não me engano, em torno disso. São 30 anos já. E que nós, com um grupo muito pequeno, o seu José de Almeida, que acho que também vale a pena você conversar com ele, nós, com um grupo muito pequeno, nós montamos esse trabalho para substituir aqueles trabalhos de passes que não tinha um controle, não se sabia os resultados, né? Então implantamos esse trabalho que compreende desde uma entrevista com as pessoas necessitadas, depois um atendimento pelo passe e orientações e uma preleção. Esse trabalho vingou tanto que começamos com 5 pessoas, rapidamente estávamos com um grupo assim enorme e atendendo uma quantidade imensa de pessoas. O trabalho depois passou a ser realizado também às segundas, também às quartas, na Obreiros. E quase todas as outras casas espíritas na cidade executam um trabalho semelhante, porque tem um resultado efetivo para aquelas pessoas que procuram o centro tendo problemas, aflições, perturbações, né? Então, esse foi um trabalho muito gratificante. Eu tenho uma alegria muito grande em ter participado efetivamente de ter dado o pontapé inicial desse trabalho. Então, e quais atividades sociais que o movimento espírita fazia na época? Na época, eu participei do início do nosso lar também. Curiosamente, tem as coisas curiosas, né? Eu, naquela ocasião, em 1964, eu tinha uma Rural Willys. Então, e precisavam carregar para o poço. O nosso lar, ele praticamente era um sítio lá, era um descampado, né? E eles precisavam fazer um poço, não tinha água servida lá pela rede. E eu transportei, porque eu tinha rural, eu transportei aquela tábua que se põe na boca do poço para poder perfurar o poço. Então, é curiosidade, né? É coisa banal, mas eu participei disso, sem falar dos almoços que se faziam lá. Dona Maria, né? Dona Maria Vilela foi uma das que iniciou os almoços lá para angariar fundos, porque o marido dela, o Cílis, o Joaquinzinho Mendonça, o senhor João Carmelo participaram ativamente da fundação do Nosso Lar, que era para ter sido um departamento de assistência social da Obreiros do Bem, mas por razões de ter apoio da comunidade em geral, não ficou ligado ao centro espírita, ficou uma entidade à parte. Por que ele foi criado? Para fazer o quê? Atendimento à criança carente e internato mesmo. Durante muito tempo, o Nosso Lar foi internato para meninos e meninas. Depois, em função da legislação que mudou, hoje está desaconselhada a internação de crianças, né? A orientação vai com a família, fica com atendimento na base de creche. Então, o Nosso Lar hoje funciona na base de creche, em que a criança passa o dia, ou então metade do dia vai para a escola e a outra metade fica no lar. Eu fui presidente do Nosso Lar também. Por acaso, num período da minha vida,
participei muito tempo do conselho do nosso lar, e depois fui presidente num período também. E a campanha Alta de Souza? Campanha de Alta de Souza é antiga, ixi, nossa senhora. Quando eu vim para cá já existia a campanha Alta de Souza, já era feita. Quem que organizava? Obreiros do Bem, a Mocidade Espírita do Obreiros do Bem é que realizava a campanha Alta de Souza. Havia muito poucos centros naquela época em São Carlos. Que eu me lembre, nós tínhamos o Obreiros do Bem, grupo da Fraternidade Espírita Batuíra, que é aqui na Orlando Damiano, no bairro que eu moro. Havia o Centro Espírita Luz e Caridade, que funcionava na casa do seu Ramires, era um centro espírita, mas do seu Ramires, que era na casa dele. Havia o Centro Espírita Allan Kardec, que hoje está em Ibaté, hoje ele funciona em Ibaté, mas era do seu, esqueci, era um ventríloco, não sei se você lembra de um ventríloco, esqueci o nome dele. Não, Pedro Alonso é outro. Mas funcionava na casa dele, na rua Rui Barbosa, assim, no número 369, coisa assim. Tinha um galpão na frente da casa, então funcionava lá. E havia o Centro Espírita, que até hoje existe, e o Luz e Caridade também existe. Depois ele passou para um prédio próprio, né? Mas o Jesus Nazareno, que era o Seu Manuel, era o centro do Seu Manuel, mas funcionava e funciona até hoje, lá em cima, perto da estação, Estrada de Ferro, mas num prédio que pertence ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que eles talvez nem se reúnam mais, mas a propriedade é do Círculo Esotérico. Se fechar, volta para a propriedade lá do Círculo Esotérico, que tem sede em São Paulo, propriedade deles. O senhor falou de área própria, que o nosso lar não foi montado, digamos assim, junto com Obreiros do Bem, para ter mais apoio da comunidade. Havia um distanciamento, um preconceito? A doutrina, quando eu vim para cá já não era tanto, mas ainda havia um certo preconceito, né? A Sociedade São Carlense era a San Carlense, não é o São Carlense, era a San Carlense. Era sede de bispado aqui, né? Arquidiocese, né? Então é muito, e até hoje é muito católica, né? Você vê os movimentos nas igrejas, né? Então é bastante forte. E naquele tempo a dificuldade era maior. Poucas casas espíritas, poucos espíritas e uma certa reserva em relação ao espírita em si, né? É louco, ligado a demônio, frequenta o centro, fica louco, essas coisas. Ainda se pensava assim, né? As pessoas tinham resistência a falar que eram espíritas? Sim, tinham. Inclusive isso durou bastante. Muita gente que procurou atendimento em casas espíritas procurava casas afastadas, né, para não aparecer. Obreiros tinha esse aspecto de ser centro, então a pessoa aparecia, né, quando frequentava Obreiros, na Padre Teixeira, atrás do Colégio das Freiras, aparecia muito, né. Aliás, eu devo dizer mais uma coisa, eu falei dessas outras casas. A Casa do Caminho nasceu na Obreiros do Bem também. O professor Eufrauzino Moreira, casado com a dona Nair Moreira, com a dona Nair, o Eufrauzino foi presidente da Obreiros, eu fui secretário da gestão dele e me lembro muito bem de uma reunião em que eles comunicaram que haviam estado em Uberaba e receberam uma orientação para criar uma casa espírita. Bom, a gente já penava para tocar a Obreiros. Eu falei, mas, puxa vida, é um pesar vocês sair daqui para criar outra casa, sendo que aqui já tem uma dificuldade, né? Eu fui meio duro com eles, né? Mas eu era muito amigo do professor Flauzino, queria muito bem. Ele, quando ia na fase de construção da Casa do Caminho, passava na frente da minha casa, aqui, a pé lá para cima. E sempre quis muito bem o Flauzino, pessoa especial, muito bom. E criaram a Casa do Caminho cresceu, depois teve uma fase difícil, agora parece que retomou suas atividades com mais vigor, né? Mas nasceu na Obreiros do Bem, que aliás essa é uma das características. Eu até pensava que a Obreiros do Bem seria uma espécie de USE de São Carlos, em função das suas características, né?
sempre pensei isso, é uma casa mãe da doutrina em São Carlos, porque é fundada em 1926, é muito tempo, né? E sempre atuando com dignidade. É uma casa que sempre teve o respeito da comunidade, em função de trabalhar corretamente, né? E, aliás, diga-se de passagem que o nome dela não era Obreiros do Bem, originalmente era Maria de Jesus. E na década de 50, eu não estava aqui ainda, fim, acho que da década de 50, não posso precisar isso porque o livro de ata se perdeu, infelizmente, ela passou a se chamar Sociedade Espírita Obreiros do Bem. Então, mas ela tem essa característica de criar outras. E dessa, por exemplo, da Obreiros do Bem, nasceu o Bezerra de Menezes. Nós recebemos do Rotary uma doação de um terreno. Várias entidades receberam doação de um terreno cada no Jardim Tangará. E a única que vingou como uma entidade foi o Bezerra de Menezes, a Associação Espírita Bezerra de Menezes, que originalmente foi um departamento da Obreiros do Bem, um departamento da Obreiros. Mas a gente achou naquela ocasião que, para que ter mais uma casa, ficar gerindo uma casa fora, vamos dar condições, na hora que tiver estrutura, a gente passa. E fizemos isso, né? Fizemos uma assembleia e passamos a Bezerra, a propriedade, a construção que foi feita na nossa casa, com os recursos da Obreiro, passamos para o Bezerra de Menezes em uma sessão de comodato por não sei quanto tempo, ou doação, não lembro exatamente o termo que foi usado. Como também o terreno que está a EAPA. A EAPA está no terreno que pertence ao Obreiros do Bem. Um grupo da Obreiros comprou um terreno para fazer assistência social na periferia e depois cedeu o terreno para a EAPA. E mais recentemente, a Obreiros tem um centro espírita que tinha sido criado no papel, o Luz do Consolador, que comprou uns 2 lotes da Proab, no Santa Angelina. E não tinham condição de pagar, queriam criar um grupo de associados, mas quem que vai ser associado a uma entidade que não faz nada? Ninguém, né? Falei, então vamos lá, nós ajudamos a pagar. E assumimos esse compromisso de pagar o terreno. Pagamos o terreno e aí assumimos o compromisso de ajudar a construir. Foi construído o Luz do Consolador com os recursos da Obreiros e depois se transformou um centro Luz do Consolador que é desvinculado da Obreiros. Então é uma casa mãe da doutrina do Espiritismo em São Carlos. E por que ela foi para outro lugar? A Obreiros? Porque está muito pequeno aí, né? Era uma casa muito antiga, pequena, não atendia mais as necessidades. E aí foi logo depois que eu fui presidente, uma das gestões, a Marli, meu sobrenome da Marli, engenheira Marli, estava na prefeitura, acertamos com ela procurou um terreno na cidade, ela que, estando na prefeitura, teve essa facilidade de procurar terrenos da prefeitura que pudessem ser doados. E o Melo, numa das gestões do Melo, acho que a primeira gestão, ele fez a doação do terreno para Obreiros, que foi achado aquele, era o mais, tem alguns outros, mas eram todos longe, periféricos. Então aquele se mostrou melhor, lá na 1º de Maio, em frente à fábrica de lápis. E aí a gente conseguiu a doação. Foi a Marli, eu esqueci o nome. Demorou para construir o prédio? Demorou porque aí veio o mérito da Maria José Castilho e na gestão da minha irmã, a Neide já era daqui da Obreiros e era presidente da Obreiros quando construiu, com recursos da cozinha artesanal. Hoje chamada cozinha artesanal, inicialmente foi criada como a massa, né? O grupo da massa. Então eles faziam um macarrão, as pessoas levavam as coisas lá, faziam uma torta, outra faziam um bolo e vendiam no sábado o macarrão e a massa. Depois puseram frango, naquele frango de cachorro, né? TV de cachorro. E a coisa cresceu e com os recursos, exclusivamente com os recursos da cozinha artesanal, é que se construiu o prédio lá que atendeu
e vem atendendo satisfatoriamente as atividades da Obreiros, que cresceram bastante, né? As atividades cresceram bastante. E por que o senhor acredita que tem tanta gente da USP da Federal atuando nos centros espíritas de São Carlos? Bom, primeiro eu vou te dizer uma coisa curiosa, que é o seguinte, com relação ainda ao Obreiros do Bem, depois eu falo isso aí. A Obreiros do Bem, ela foi administrada, inicialmente, quando eu vim para cá, era o seu João Carmelo, e depois também atuou no nosso lar, o seu Siles Vilela, o seu Rondon, depois o Rondon já falecido, né? Você lembra do Rondon? O Rondon, daí para frente, foi o Frauzino Moreira, presidente, o Ney Monteiro, que hoje está em Brasília, era da Federal de São Carlos, foi lá para Brasília. E daí para frente, depois do Eufrauzino, nunca mais teve um presidente de São Carlos. Nunca mais, nunca. Sempre foi gente que veio de fora. Não tem nenhum mais originário da cidade. Curiosíssimo isso, né? Então, a Obreiros sempre atraiu o pessoal de fora, né? Sempre foi muito aberto ao pessoal de fora. E isso é muito curioso. O Prado foi presidente. Não, teve um daqui que foi o Sérgio Meibach, que por sinal não era sócio da Obreiros e foi presidente das coisas loucas que acontecem nesse mundo. Ele não era sócio e foi presidente da Obreiros. Uma fase, acho que, crítica lá da Obreiros. Bom, mas eu acho que é a procura, né, por algo diferente, né? A doutrina é muito racional. Você é espírita, você sabe disso, a doutrina espírita é muito racional, né? Não tem fantasia, né? Não tem superstição, não tem milagre, né? A doutrina espírita não tem milagre, né? Se é milagre, é absurdo, né? Não tem lógica. Então, a doutrina atrai aquelas pessoas que procuram algo mais racional e que satisfaçam a sua procura científica, né? Satisfação interior. Eu acredito que seja por aí que... Algo mais próximo da ciência também? A ciência ajuda também, sem dúvida, mas mesmo não pensando no lado científico, o lado racional. Pô, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, são perguntas filosóficas, né? E a doutrina atende satisfatoriamente bem a tudo isso. Não tem salvação na doutrina espírita. Esse é um toque completamente diferente de outras religiões. Não há salvação. Ninguém salva ninguém. Cada um é produto de si mesmo. A evolução, é evolucionista. A doutrina espírita é evolucionista. E a Feira do Livro Espírita? Bom, a feira, como eu estava dizendo para você antes da gravação, ela se fazia aqui exposições. A gente, quando lembra um pouco disso. A gente é velho, né? Tem muita coisa. Quando membro da Mocidade Espírita em São Paulo, o meu irmão, Dante Gandolfi, ele teve a ideia, depois presidiu uma comissão da Mocidade Espírita e junto com a Federação Espírita do Estado, Clube dos Jornalistas Espíritas, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, mais a União Federativa Espírita de São Paulo, eles realizaram em São Paulo a primeira exposição do livro espírita na Galeria Prestes Maia. Conhece? Na Praça do Patriarca. Lugar central, foram 15 dias de exposição e com palestras todas as noites, com uma frequência fabulosa para aquela atividade. E nessa ocasião, meu irmão, como sendo presidente, eu ainda jovem, né, e ainda com disponibilidade de tempo, eu ia nas casas das pessoas que emprestavam os livros para registrar, datilografar os títulos dos livros, pegar os livros para levar para a exposição, porque não havia editoras espíritas, só tinha a LAC, Livraria Allan Kardec Editora, que publicou uma edição especial das obras de Kardec comemorativas da primeira exposição, que eram vendidas para angariar fundo para poder realizar a exposição.
e a Federação Espírita Brasileira não cedia livros em consignação. Então não era impossível vender livro, né? Não, era só exposição. Então foi uma exposição excepcional em função da quantidade de livros da doutrina que foram expostos. O pessoal podia manusear, com exceção de uma coleção do Canuto de Abreu, que era um colecionador, um espírita que conheceu o Delane e outros espíritas. Ele era já velho naquela ocasião. Eram obras raras que foram expostas numa vitrine fechada. Mas o resto o pessoal folheava, tinha mesa para leitura. Então foi uma delícia de exposição. Então eu participei muito dessa exposição do Livro Espírita, da primeira e da segunda exposição. A segunda exposição foi presidida pelo meu cunhado, Apolo Oliva Filho, que também era da Mocidade Espírita, que conheceu a minha irmã Neide na Mocidade Espírita, se casaram e resultou toda essa família que está aí agora. Mas, então foram duas exposições, 1955 e 1957. Quando eu vim para cá, estava sendo realizada, eu acho que a terceira exposição do Livro Espírita em São Carlos, uma coisa assim. Então eram exposições realizadas em algum espaço que se conseguia. Por exemplo, foi uma exposição, até que nós trouxemos o orador, o Apolo, que falou naquela exposição uma vez, no antigo Cine São José, lá no Largo São Benedito. Uma outra foi naquele antigo Cine Progresso, que havia aí, quando ele tinha sido fechado, antes de transformar em cinema novo, era um cinema antigo. Na esquina onde hoje é o Banco Mercantil, esquina da avenida com a Major, em frente àquela farmácia Drogão, lá era um prédio velho, uma loja que estava fechada, foi cedido o espaço para fazermos uma exposição lá. Então foram exposições